todas e a todos. Quero agradecer a presença de vocês nesse encontro do grupo de pesquisa. Então, mais uma aula aberta. Dizer que a gente está muito feliz por receber de novo nossos professores, a professora Daniele Chaves Teixeira, a professora Ana Carolina Bruchado Teixeira também, o professor Daniel Bucari e a professora Cláudia Stein, que nos honra com a sua presença aqui. Cumprimentar a Paula, que vem de longe, sei que tem mais gente de longe aí também, é um encontro do grupo, mas eu quero agradecer muito tanto as minhas meninas do grupo, que só estão as meninas hoje aqui, e dizer que hoje a gente vai falar dos will substitutes. O que seriam esses will substitutes? Vou perguntar à professora Daniele Chaves Teixeira, então, do que é isso, do que a gente está falando e o que isso tem a ver com planejamento sucessório, tá bem? Vamos lá, Dani, a palavra é sua. Bem, bom dia a todas e a todos. É uma alegria sempre estar aqui, a convite da professora Simone Tassinari, de participar dessa aula aberta do grupo de pesquisa de família, direito de família, associações e mediação da Federal do Rio Grande do Sul. Cumprimentar os colegas e amigos Ana Carolina Brochado Teixeira e Daniel Bucar. E, bem, esse Will Substitutes veio na pesquisa deste livro, Planejamento Sucessório, que é a base da minha tese de doutorado em Direito Civil na UERJ, né? Eu fiz um doutorado sanduíche, fui para o Instituto Max Planck, e lá que eu me deparei com essa terminologia, Will Substitutes. E eu falei, o que é isso e para que serve? Pelo nome, a gente já vê que tem uma origem do direito anglo-saxão, lembrando que o direito anglo-saxão ele não tem legítima, ele tem uma maior liberdade de testar. Mas aí vocês podem me perguntar, Daniele, o que exatamente é isso? Bem, o will substitutes nada mais é que um método de transferência de bens sem entrar no inventário, né? Então, para nós, um foco de interesse, mas a gente sabe como é o nosso regime e que, infelizmente, quem tem bens tem que passar. O que você pode fazer com planejamento sucessório é uma organização, uma simplificação desse inventário, o que puder adiantar exatamente. O will substitutes nada mais vai também, às vezes, adiantar um planejamento sucessório, ou seja, um planejamento sucessório inter vivos, né? E no Brasil, hoje, se você me falasse, eu diria que seria o seguro de vida o melhor exemplo, né? Até a previdência privada, depois a gente entra em observações. Agora, se você também pode me perguntar, Daniele, se eles são de lá, se eles não têm a legítima e têm essa liberdade de testar, por que eles criaram esse instituto? Pela alta tributação que eles têm que passar na sucessão. Então, eu tenho a alegria da Cláudia Stein estar aqui, da professora Cláudia Stein estar presente, que acabou de defender uma tese na USP sobre planejamento sucessório, trouxe fideicomisso, e sabe da importância da gente oxigenar esses institutos. E os substitutos é isso, nada mais é, além, como um exemplo bem claro, é o inventar o seguro, que não entra no inventário, previdência privada, se tiver a natureza de seguro, sim, né? Mas se não, aí a gente depois entra em maiores detalhes, mas é por conta da grande tributação que existe nesses países anglo-saxão. Nessa minha pesquisa que eu pude fazer no Max Planck, eu vejo que, e é interessante, que isto não é só o will substitutes de interesse lá do anglo-saxão. O civil law também. Por quê? Eu gosto de dizer que os dois sistemas se aproximam, a tendência deles se aproximarem. Vocês veem que no Brasil, o que é o direito, né? Direito não é só legislação, direito não é só doutrina, direito também não é só jurisprudência, é um conjunto de tudo isso. E por isso que a técnica do direito comparado, isso é uma técnica e é tão complexa. Porque você, quando às vezes vai e busca uma legislação comparada, é diferente do direito comparado, né? Então, o que eu vejo é o seguinte, cada vez mais no Brasil, a influência da jurisprudência, você não faz uma petição sem fazer uma citação de uma jurisprudência, os precedentes, as súmulas, mostra como a influência do anglo-saxão é no nosso direito.
E também, cada vez mais, e aí eu vou fazer um leve recorte no direito inglês, onde eu especifiquei um pouco mais a minha pesquisa na hora de estudar um país da Common Law, porque os Estados Unidos, como nós sabemos, vimos recentemente pelas eleições, cada estado tem o seu direito privado, e eu não ia, ou para fazer um recorte na Califórnia ou Nova York, eu preferi ir para o direito inglês, que eu já estava ali nos países da civil law continentais, vamos dizer assim, estudei direito inglês. O direito inglês, há muito já não tem essa liberdade que se supõe que se tenha. Eu já apresento isso no meu livro, que digo que, desde 1938, eles já começam pequenas restrições, e tem o Act Provides 1975, aonde o professor Gustavo Andrade fez o pós-doutoramento, e falando mais especificamente sobre o direito inglês, mostra possibilidades de você questionar um testamento. Tudo isso para dizer que eu, nessa pesquisa também lá, quando eu me deparei, eu encontrei um livro inteiro sobre o will substitutes, que tinha sido um livro formado em função de um evento que tinha tido em Oxford, na Inglaterra, onde os painéis eram um dia inteiro de exposições, foi um evento de um dia, com mais de 80 e poucos palestrantes, participantes, mas assim, o que me encantou foi a diversidade de países. Eram mais de 50 países a origem dos professores. E aí tinha um painel sobre o will substitute só para o common law, para o civil law, para o mixed system, que são sistemas que são já híbridos, que é um pouco do common law com o civil law. Então, quando eu digo que essa influência dos sistemas já ocorre. E aí, a parte da tarde, eram mesas só sobre seguros, sobre previdência, sobre os advogados, porque nessa parte, nesse momento, é muito importante o papel do advogado, né? Do advogado que vai estar ajudando, auxiliando o seu cliente, ajudando não, né? Vai estar orientando o seu cliente. E a professora Cláudia Stein falou sobre um artigo que o professor Daniel Bucar temos, que é Armadilhas do Planejamento Sucessório, está no Conjur, até se o Daniel puder botar aí no link, aí no chat para as pessoas, onde a gente fala da necessidade da perspectiva subjetiva da família, né? Então, e quanto mais essa análise de ver melhores instrumentos para os melhores interesses dessa família são claros. Como objetivo, né, o objetivo do will substitutes tem de ser um inventário mais fácil também, né? Mais fácil de poder substituir, e o propósito dele é essa redução tributária, né? Porque, no caso, mesmo tendo origem. No caso, quando eu digo que os sistemas têm o mesmo interesse por eles, vamos dizer, no common law seria pela alta tributação, e por isso que eles têm o trust, que é um instituto tão flexível, que permitem você evitar a alta tributação, você põe o patrimônio dentro do trust, né? Fica um patrimônio separado. E também, para nós do civil law, o interesse é por qual? Exatamente pelas dificuldades e morosidades que nós temos com o inventário. O professor Daniel Bucar, na aula passada, quem não assistiu, não deixem de ver, está disponível no canal do YouTube da professora Simone Tassinari, no meu também, Daniele Chaves Teixeira. Está lá a outra aula, onde o professor Daniel Bucar faz o destaque das complexidades, das dificuldades do inventário, e de você passar o bastão. Se você não... outra coisa muito... é você decidir o momento que você quer ficar, o que você quer fazer, né? Então, diferentemente de se você não fizer, você vai ter consequências, né? Você vai ter consequências de um inventário, de uma administração por um juiz, né? Que não é, então você constrói um patrimônio e vai deixar para um terceiro administrar seu patrimônio, um terceiro que não foi você que escolheu. Então, tudo isso para mostrar a necessidade de um planejamento sucessório, principalmente com a utilização de instrumentos intervivos, né? E aí eu ultrapasso não só o seguro e a previdência privada, mas como outros, onde a professora Ana Carolina Brochado Teixeira vai estar trabalhando.
Então, essa nomenclatura me chamou muita atenção pela prática, pelo objetivo dele, que é para evitar. Então, eu digo que o interesse é evitar uma maior tributação, uma maior facilidade. Agora, para isso, precisa de diálogo. Eu preciso conhecer essa família, eu preciso conhecer a natureza desse patrimônio, né? De que forma ele é constituído, de bens móveis, não, de bens imóveis. Agora, os novos bens, então, a tecnologia também é outra coisa que vem a trazer a necessidade de prática desses instrumentos, né? Desse método que é o Will Substitutos, que é a partilha, vamos supor, o planejamento utilizando instrumentos intervivos, né? E porque você conhecendo e trazendo e discutindo com essa família, você está o quê? Você está tendo o cuidado devido a essa família. Isso sim é preocupar, né? É preocupar com a atenção. E o seguro tem essa, e aí eu me restringo ao seguro de vida, que hoje em dia tem crescido muito, mas apesar de ter crescido, só 16% da população brasileira fazem seguros. E outra coisa interessante é que você pode ter vários tipos de seguros. Você pode ter seguros específicos para fundo educacional, você pode ter para tributação, para tributos que você vai pagar. E tem estudo, isso não é uma previsão, mas, por exemplo, se você fazer um seguro que as seguradoras fazem um estudo que precisaria-se de uma renda por 2 anos, mais ou menos, que é o suficiente para as pessoas se reingressarem no mercado de trabalho, passarem por aquele trauma, se reajustarem. Então, se você deixa um tipo de seguro, que é um colchão, um conforto, num momento tão difícil, a sua família ter esse resguardo, tem que ver se as vantagens realmente do seguro ser um instrumento que cada vez mais tem sido utilizado, né? Outra característica também é que existe seguro para todos os tipos de condições financeiras, né? Então, tem desde os objetivos, dos custos. Quando, às vezes, você fala de um patrimônio mais sofisticado, lógico que esses seguros são bem mais onerosos, né? E aí você também tem que ver se você vai ter fôlego porque quando se fala em planejamento, se pensa muitas vezes assim num objeto muito distante da nossa realidade, né? E eu gosto de fazer essa desconstrução. E os substitutos é isso. Você pode buscar outros meios, outros instrumentos que não sejam só o testamento, né? Ou o fideicomisso, que está restrito, ou o codicilo, que eu tenho até escrevendo um artigo sobre a potencialidade do codicilo na atualidade. E de que forma? Porque isso é necessário pelo nosso engessamento do nosso direito das sucessões, de buscarmos esse outro formato de aplicabilidade, de função, na verdade, dos institutos, né? Nós temos que dar essa funcionalidade de aplicabilidade dele vir nos atender às demandas dessa sociedade, dessa família que mudou, se transformou, não é só aquela família legal, são as transformações das famílias, né? Como os bens também, nós fizemos essa migração dos bens, do patrimônio que era constituído só de propriedades imóveis, bens imóveis, para bens móveis nos 100 anos, essa transformação é clara, né? E agora os novos bens, os bens digitais, onde a professora Ana Carolina tem tanto domínio sobre a famosa herança digital, né? Então, o substitutos é isso, é um método de transferência de bens sem passar pelo inventário. Então, para nós, eu estou dando um exemplo do seguro de vida, mas são várias outras formas que você possa estar utilizando, vários outros instrumentos que vão ser abordados aqui, e visando essa tributação, visando menor tributação, uma maior agilidade, né? E, inclusive, harmonia, não só estamos falando de patrimônio, não. As coisas organizadas, sendo faladas, discutidas com toda essa família, isso evita essa judicialização futura e uma uma certa dilapidação patrimonial. Bem, era isso que eu queria trazer para vocês. Dizer que este livro
está esgotado. Eu estou trabalhando na terceira edição, que deve sair em breve, e não tem como dizer que a Black Friday começou, e esse livro, Arquitetura do Planejamento Sucessório, esse é a segunda edição, está com 50% na Editora Fórum esse mês, agora de novembro, tá? Uma super promoção para Black Friday, e compartilhar com vocês que o lançamento do tomo 2 já começa agora, segunda-feira, dia 23/11, uma parte dos autores, são 40 artigos, então cada artigo vai ter uma representatividade de um autor, e a gente começa, vão ser 3 dias de lançamento, a gente começa dia 23/11, depois acompanhe aí meu Instagram, @DanieleCTeixeira, que vão ter notícias sobre o lançamento, o horário, com sorteio de livros e assim por diante. Gente, muito obrigada. Estou aqui à disposição, se depois tivermos tempo para perguntas e falarmos mais sobre isso. Bem, fico por aqui, passo a palavra para você, Simone. Obrigada, professora Daniele, eu agradeço. Falamos um pouquinho aí sobre a securitização e a gente vai seguir com a professora Ana Carolina. É isso? Isso aí, vamos lá. Bom dia, vamos pessoal. Lá, deixa eu só te achar, Carol, que eu tenho que te... Eu estou aqui, ó. Porque eu caí, aí voltei. Aqui tá chovendo muito, então a internet está meio estranha, assim. Na verdade, hoje está até um dia bom, mas ontem choveu horrores. Bom dia, gente. Uma alegria, Simone, estar aqui de novo nessa segunda aula, né, do seu grupo de pesquisa. Quero agradecer esse convite por ladear aí Daniele Teixeira, Daniel Bucarque. Eu fico pensando que, como eu já disse, né, é um privilégio a gente poder trabalhar entre amigos, né? Com você também, né, que aí está nos recebendo hoje, pessoal, seus alunos, Cláudia Einstein, que, né, com certeza tem muito mais para contribuir do que para ouvir, né, Cláudia? Mas eu adorei te ver sua carinha aqui. Paula, enfim, estamos aqui hoje para a gente trocar algumas ideias sobre essas questões do Will Substitute, como a Daniele falou. A grande questão, gente, que eu acho que assim merece ser pensada, porque quando a gente vai falar assim, instrumentos de planejamento sucessório, são tantos instrumentos, né? E aí, eu até fiquei pensando assim, nossa, será que a Dani vai falar um pouco sobre o seguro? Trouxe aí algumas questões sobre a previdência privada. Eu falei que eu vou no direito civil raiz, lá na doação, para a gente poder pensar um pouquinho a respeito disso. Porque quando a gente fala, né, pelo menos aqui em Belo Horizonte, aqui a gente tem a tradicional família mineira, e quando então, assim, as pessoas vão buscar essas orientações sobre planejamento sucessório, o que elas têm na ponta da língua são 2 instrumentos, a doação e o testamento, né? Então, assim, quando a gente fala mais o testamento, mas quando a gente vai esclarecendo essas questões da doação, eu acho que isso é muito importante, principalmente por causa dos dilemas que a gente vive hoje em questões hermenêuticas a respeito da coação. Então, vamos trocar aqui uma ideia, e se der tempo a gente fala um pouquinho de partilha em vida também, que eu acho que assim, é um artigo que é um território, quase um abismo dentro do Código Civil, né? Porque traz para a gente o Instituto, mas são tantos problemas sobre isso, mas que vamos ver como é que as coisas transcorrem. Bom, a doação, ela é um negócio jurídico bilateral, né? Cujos efeitos operam inter vivos. Então, o que isso significa? Significa que no momento que a doação ela é feita, e no caso principalmente de bens imóveis, né, que são aí os bens, vamos chamar assim, que tem uma maior formalidade para que ela seja operacionalizada, e às vezes quando um titular do patrimônio vai buscar, por exemplo, essa doação, ele está pensando, quero proporcionar moradia para o meu filho, por exemplo, ou já quero distribuir os bens de uma forma a evitar litígios futuros, quando, né, nesse momento, a gente já pode conversar sobre isso. E esse primeiro passo já é um passo difícil, né? Porque a doação, ela tem essa característica de negócio jurídico bilateral, ou seja, eu conto com a anuência, a vontade exteriorizada tanto do doador quanto do donatário.
Então, quando eu vou inaugurar esse tema, e aí eu vejo muito isso, porque assim, o testamento, qual que é a questão? Eu vou lá, penso a minha vontade, reflito, penso os efeitos, penso o que eu estou querendo, e vou lá e faço meu testamento sem depender de ninguém, né? Então, assim, tá muito nessa esfera da autonomia privada do titular do patrimônio. E no caso da doação, não, né? Então, às vezes, o que eu vejo, até na prática, é que muita gente deixa de fazer a doação, primeiro, porque os efeitos são imediatos, a gente vai tocar nesse ponto, e segundo, que eu tenho que inaugurar essa conversa no seio familiar. E, às vezes, inaugurar essa conversa no seio familiar é uma situação que pode gerar desconforto, né? Pode gerar aí, discordâncias, e, às vezes, o objetivo inicial, que era um objetivo de vamos pensar, vamos adiantar, herança é um presente, né? Isso que um pouco os Danis falam, herança é um presente, já vamos ver como que a gente pode refletir sobre esse patrimônio numa transmissão para que esses bens cumpram uma potencialidade, né? Máxima para a vida daqueles que eu quero deixar, né? Para quem eu quero transmitir. Então, essa é uma questão também importante, né? Quando na aula passada a gente falou sobre os elementos pré-planejamento, ou seja, conhecer profundamente aquela família, os valores da família, as circunstâncias particulares, né? Que levam o doador, o titular do patrimônio, ou a titular do patrimônio a buscar esse planejamento. Eu acho que esses elementos também são muito importantes de serem considerados aqui quando a gente está refletindo sobre a questão da doação, porque ela tem um diferencial que é muito importante, que é a transferência imediata da propriedade dos bens para o donatário. Então, de certa forma, eu perco a titularidade e o controle do bem, né? Se eu sou o titular do patrimônio, sai do meu patrimônio, sai aquele bem ou aqueles bens, entra no patrimônio do donatário e eu não tenho mais como gerenciar, como gerir esse patrimônio de uma forma geral. Então, eu acho que esse é um elemento muito importante, né? E uma questão também assim, a ser considerada aqui, só para fazer aqui uma comparação com o testamento, é que o testamento eu posso ter essa transferência, mas que ela se dá depois da morte do titular. Então, eu posso, eventualmente, transferir a posse. Já vou deixar meu filho morar aqui, já vou te dizer que eu vou fazer um testamento e que esse bem já vai ser seu mesmo. Pode fazer as reformas no imóvel que você achar pertinentes, mas a transferência se dá depois. Porque eu sempre fico pensando, né, gente, eu falo isso muito assim, o amor bandido ele é um problema, né? Porque às vezes eu sei do filho que eu tenho, mas eu não sei de com quem ele vai se relacionar no futuro, né? Eu não sei quais são as influências que essas pessoas vão receber no futuro, né? Então, essa questão da doação, ela pode vir a ser um problema, né? Inclusive, se eu precisar, eventualmente, lá na frente, de lançar a mão desse patrimônio para a minha subsistência, isso já está fora do meu patrimônio, né? Então, isso é uma questão que eu acho que tem que ser muito esclarecida, muito refletida, quando se dá esse passo, né, de uma transferência imediata, embora a gente tenha outras formas, né? Eu posso fazer uma doação com a reserva de usufruto, que eu pelo menos tenho ali uma possibilidade de geração de renda, de aluguel ou de moradia, a depender né, do tipo de bem que eu tô a tratar especificamente. A gente não pode, então, fazer essa doação sem a reserva, doação de todo o patrimônio, sem a reserva de usufruto. Isso eu lembro muito quando eu falo desse tema do livro do professor Fachin, né, o Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo, em que ele analisa essa situação como exatamente uma proibição da lei que visa proteger o próprio titular do patrimônio. Então, se eu vou doar todos os meus bens, eu tenho que ter usufruto que me garantam ali uma renda ou uma possibilidade de sobrevivência. Ou então eu vou fazer, se é esse o meu objetivo, eu vou fazer uma doação parcial, por exemplo, né? Eu vou doar tudo, eu vou doar uma parte do patrimônio, eu vou doar um bem específico. Porque é isso, né, gente? Assim, as vontades têm que se encontrar. E a gente tem sempre que pensar nessa máxima funcionalidade, nessa máxima potencialidade. E aqui uma outra diferenciação para o testamento. No testamento, eu já posso gerir, testar todo o meu patrimônio, né? É claro que a gente tem aquela divisão clássica de parte disponível e parte da legítima, e na parte disponível eu posso fazer o que eu quiser,
Na parte da legítima, eu tenho um engessamento maior, por exemplo, para inserir cláusulas, né, de inalienabilidade, inpenhorabilidade, incomunicabilidade, porque tem que haver a justa causa, e essa justa causa ela tem que estar funcionalizada ao bem-estar do herdeiro. Se eu não me dou bem, por exemplo, com o meu genro ou com a minha nora, o fato de eu não gostar não é um elemento suficiente para eu dispor de uma forma diferente em relação aos bens da legítima. Mas o artigo 2017 me permite já determinar o que vai ficar no quinhão de cada um dos meus herdeiros em relação à legítima, desde que eu obedeça a algumas circunstâncias, né, alguns requisitos que o próprio artigo diz, em relação aos valores, à quantidade e à qualidade dos bens, que eu acho que isso aqui é um ponto muito importante para a gente pensar, que é um artigo também esquecido, pouco trabalhado, que é objeto, né, de reflexão já de alguns professores, mas que eu acho que a gente tem um campo muito, muito rico de trabalho no testamento, porque a gente pode atribuir para os filhos, para o cônjuge, para quem eu quiser, em relação aos meus herdeiros da legítima, eu posso atribuir os bens com essa máxima potencialidade, né? Para a gente pensar, inclusive, na realização da função social, um problema em relação à doação, que a gente tem que pensar, né? Então, eu lembro logo que o Código de Processo Civil de 2015 entrou em vigor, eu estava num escritório de um parceiro nosso, que é um de direito societário, e a gente estava comentando, nossa, a lei mudou, não sei o quê, assim, ele apavorado. Ele falou comigo, o que aconteceu? Eu falei assim, nossa, eu vou ter que revisar todos os meus planejamentos, né? Mas isso já é uma coisa que a gente tem que fazer mesmo, né? A revisão dos planejamentos é uma questão que deve ser feita periodicamente. E quando existe aí uma mudança legislativa, que isso é imperioso. Por quê? Qual que é a questão aqui fundamental? Nós temos uma divergência entre códigos de processo civil, né? Vou dar o exemplo com esses últimos aqui. Esse tema, inclusive, foi objeto da minha reflexão com o Alexandre no artigo do tomo 1, né, Dani, do planejamento, do arquitetura, do planejamento sucessório, que a gente discutiu essa questão da colação. O Código Civil, ele determina que os bens devem ser colacionados no momento da doação e com o valor existente no momento da doação. Então, a colação, ela deve ser feita por valor e no momento da doação. Por que essa questão da colação? Porque a lei, ela criou uma regra, uma presunção de que a doação implica em adiantamento de legítima. E se o objetivo da lei é criar essa regra geral de que a doação implica em adiantamento de legítima, o Instituto da Colação, ele tem por escopo fundamental igualar as legítimas. Ou seja, no âmbito dessa igualdade, principalmente a qual o artigo 2017 faz essa remissão em termos de quinhão hereditário, é como se eu trouxesse, né, para o final, no momento em que se realiza a sucessão, que se operacionaliza a sucessão, eu trago para esse momento essa ideia de igualar para que eventuais diferenças sejam compensadas e sejam realizadas no âmbito de um inventário. Então, o doador, ele pode dispensar a colação, seja no instrumento de doação, seja num testamento no futuro, porque se ele não dispensar a colação, nós temos aí esse problema que nós vamos abordar agora, desse conflito entre as normas, principalmente normas, digamos, processuais e materiais. Então, se no Código Civil nós temos essa ideia de que eu faço a colação, eu pego o valor lá que constou no instrumento de doação e atualizo para o dia de hoje, o Código de Processo Civil, na linha do que estabelecia o Código de Processo Civil de 73, estabelece que a colação deve ser feita em substância e pelo valor do bem no momento da morte. Então, qual é o melhor critério e qual é o pior critério? Todos os dois critérios, eles correm o risco de se tornar disfuncionais em alguma medida, né? Mas assim, e aí nós temos algumas referências que são importantes, tá? Mas eu estou falando de uma norma de direito material no âmbito de um código que é eminentemente processual, de fato. Mas, ao que tudo indica, nós temos essa regra, que é a regra da lei mais recente,
e que por isso norteia aí a nossa reflexão. Então, os planejamentos que eu fiz utilizando o Instituto da Doação anteriores ao Código de Processo Civil de 2015 precisam ser revisitados, né? Para quê? Para que se verifique se os objetivos ali traçados são objetivos que ainda permanecem hoje rígidos ante essa mudança legislativa. O nosso grande problema, e aqui assim, é uma angústia que eu tenho muito grande em relação a essas questões desse conflito normativo e dessa normativa do CPC, é em relação àqueles bens que foram doados e que não se encontram mais no patrimônio dos donatários. Então, vocês imaginem bem que o pai doou para um filho em 2010, vamos colocar aqui que está mais perto, um lote num lugar que não era tão valorizado, mas que por circunstâncias alheias à vontade das partes, houve enormes melhorias naquele local e o lote foi muito valorizado. E aí, aproveitando daquela valorização, em 2015, o donatário vendeu aquele bem. E essa valorização continuou sendo crescente, tanto que em 2020 ela atingiu aí praticamente 100% de valorização. O doador morreu em 2020. E aí, se eu seguir ao pé da letra a regra do CPC, qual que é a solução que eu vou ter? O donatário terá que colacionar o bem que não está mais no seu patrimônio, então, nesse caso, é pelo valor, mas não pelo valor que ele vendeu, ou pelo valor que ele recebeu, mas pelo valor que o bem teria hoje se estivesse no patrimônio dele. Então, nesse caso, eu acho que nós temos aqui uma distorção normativa que precisa realmente de uma interpretação, ao meu ver, e aí, para mim, a interpretação que mais é interessante é a do enunciado da última jornada de direito civil, 8ª jornada, que diz que nesses casos especificamente, em que o bem não se encontra mais no patrimônio do donatário, deve-se trazer a valor presente o proveito adquirido por aquela pessoa no momento da alienação, daquele bem. Então, eu acho que nesse caso aqui, nós teríamos uma solução que é uma solução mais equilibrada, que de fato é coerente com os objetivos da questão da colação. E aí a doação também tem uma questão que eu acho que é muito importante, mas que meu tempo já acabou, mas que eu vou deixar aí aqui para o Daniel, se for o caso dele achar interessante, dar uma passada que é também, para eu poder fazer uma opção para a doação, a questão tributária ela é essencial, né, Daniel? Ela é essencial para ser pensada, como o Daniel disse na última aula. Tem alguns estados que a doação ela tem um tributo diferente do fenômeno sucessório, da transmissão causa-morte. Então, na hora de fazer uma opção pelo planejamento, sem dúvida alguma, eu diria que para mim, de uma forma bem sintética, os pontos fortes de reflexão são a saída daquele bem no patrimônio do titular e a análise tributária. Então, fica aí algumas questões, claro que não vai dar tempo de eu falar da parte límpida, mas fica aí algumas questões para a gente refletir no âmbito aí do debate, nós podemos traçar aí mais algumas questões. Simone, muito obrigada pelo convite e te devolvo a palavra. Obrigada, Carol. Eu agradeço mais uma vez. Você estava falando da dificuldade de tirar o bem do patrimônio do doador, né? Eu tive um caso muito emblemático, que foi onde eu aprendi que a gente não devia fazer, de uma senhora que fez uma doação com reserva de usufruto para o filho e precisou arrecadar uma grande quantidade de dinheiro. E aí o filho estava numa situação de um casamento com uma moça, e o filho concordava com a venda da casa, só que a moça nunca era encontrada para citar. Então a gente ficou mais de ano tentando citar a esposa para suprir a outorga, porque a esposa dizia, mas eu não tenho nada a ver com isso, não recebi, esse bem não é meu, não quero participar. Então todo um trabalho que tem quando a gente faz, quando o doador resolve, ou quando os pais resolvem fazer esse instrumento no planejamento, né? É bem delicado isso. Daniel, eu acho que a Ana te levantou a bola para você chutar aí. Vamos lá, então. Aspectos, deixa eu me tirar aqui do fixo.
Vamos lá, então. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia a todas, a todos que estão aqui presentes. Também é uma alegria sempre estar ao lado das minhas queridas professoras, Simone Tassinari, Ana Carolina Brochado, Néia Teixeira, e a professora Cláudia Stein, que nos dá a honra e o prazer de estar essa manhã conosco aqui. E, como bem a Carol disse, ela está muito mais aqui para nos ensinar do que para ouvir. Pessoal, eu, aqui nesse tema do yield substitutes, eu vou fazer uma análise, é claro, sobre esse viés também tributário que eu tenho enveredado para essa área, como um dublê de tributarista, né? Sou um civilista, mas pela ausência total de material de gente que estude direito tributário na sucessão, eu tenho me enveredado por isso, até porque quando a gente termina o inventário e precisa de um apoio de um tributarista, você acaba buscando no contador, porque os escritórios tributaristas, eles mesmos não têm interesse na matéria, já visto que o que realmente os rentabiliza são os tributos destinados a empresas, né, cobrados de empresas. A gente fica realmente com uma certa dificuldade e, invariavelmente, a tributação é uma parte importante da sucessão, né? No final, a gente fica ali esquentando a barriga no balcão da Cefaz, da Secretaria de Fazenda, com as declarações malucas. Enfim, essa dificuldade a gente tem que, nós, civilistas, nós, pessoal que estuda com direitos de família e sucessões, a gente acaba tendo que enfrentar. Um ponto interessante que eu venho refletindo, desde que a professora Ana Carolina Brochado me pediu para escrever sobre herança digital e tributação, e, Carol, eu acabei de fazer a última revisão ontem do artigo, eu estou em mora e vou purgar essa mora ainda essa semana, com certeza. E aqui também tem, em homenagem à Paula, que nos prestigia lá de Alagoas e tem estudado a questão da herança, uma questão que tem me passado e que eu enfrentei nesse artigo é a possibilidade de fazer a transferência, a transmissão de bens digitais ou não intermediados que estão mantidos na internet. E isso eu posso falar de músicas, filmes e, sobretudo, milhas, que a gente conhece muito bem o valor delas, ou mesmo bitcoins. Essa transmissão não precisa de absolutamente nenhum instrumento como esses que a gente normalmente conhece. Basta, na verdade, seria até, Carol, se pensar bem, até uma doação, ou mesmo uma forma de um codicilo, não sei como é que a gente pode pensar. Basta você colocar num papel, num pedaço de papel, o seu login e senha, e que a pessoa consegue fazer a transferência de bitcoins, de milhas, de coleções de filmes e... Não vou falar de livros, porque livros são imunes de qualquer maneira, né? Mas livros, enfim, que for, através de apenas um papel com código e senha. Isso acaba por, de alguma forma, subtrair da necessidade de inventário esses bens. Esses bens já acabam passando sem uma fiscalização do Estado para fins de tributação e seus valores podem ser relevantes. Se a gente pensar que hoje no mercado 1.000 milhas está em torno de R$25, uma pessoa que não viaja, né, mas usa muito cartão de crédito e programas de pontos, ela consegue tranquilamente poupar 1.000 milhas, 1.500 milhas, isso vai gerar em torno de R$30.000, R$40.000, e que é um valor, a meu ver, significativo, que passa ao largo de todo o sistema brasileiro sucessório, que permite, de alguma forma, que haja um acesso pelos herdeiros mais rápido a esses bens, na medida em que não passa por inventário, não passa por um sistema fiscalizatório de tributação. Enquanto a tributação, embora, como a professora Cláudia Stein, antes de nós começarmos, alertou, nós temos aqui no Brasil uma tributação realmente reduzida à herança. Hoje, se a gente parar para pensar qual é o valor que o nosso ordenamento confere à tributação da herança face à tributação da renda por prestação de serviço ou trabalho, ela diz o seguinte: é muito melhor ser herdeiro do que ser trabalhador, porque trabalhador vai ser tributado por 27,5% se for carteira de trabalho, se for rendimento
a partir de alguma relação de emprego estatutária, ou mesmo por 15%, 16%, se esse trabalho for feito por meio de uma pessoa jurídica, que é o imposto que se paga, dependendo do qual sistema for aderente a essa pessoa jurídica, ao Estado. Então, enquanto maior tributação que a gente tem é de 8%, ou seja, o que o Estado diz para nós brasileiros? Olha, é mais importante ser herdeiro do que ser trabalhador. Muito mais do que isso. Se a gente pegar a tributação média do nosso país, do ITCMD, no ano de 2019, foi de 3,3%. E a tributação média do arroz no nosso país foi de 7,7%. Mais uma vez, o que diz o nosso sistema? É melhor, é muito mais importante, muito mais relevante para o nosso sistema solidário manter a herança imune, de certa maneira, imune de tributação, mas comer arroz, que é o básico da nossa cesta, mas não é tão relevante. Muito embora eu faça essas críticas bastante intensas em relação à tributação no nosso país da herança, deixar de ser tributado é algo extremamente lícito pelo cidadão. O planejamento tributário faz parte, inclusive, do modelo de negócios que as empresas montam e também deve fazer parte do modelo de negócio das próprias pessoas. A gente, de alguma maneira, busca, se não obter uma recompensas, quando a gente oferece nossos dados para a Secretaria de Fazenda, para a gente ter uma retribuição de algum valor no ano que vem para pagar IPTU, IPVA, outro imposto estadual, a gente fornece ao CPF, eles acabam tendo controle das nossas opções de consumo. Esse tipo de atitude, de conduta, ele revela, sim, o interesse lícito de todo cidadão de poupar e de pagar menos tributo, pagar qualquer outra despesa, até porque o desejo de pagar demais, o próprio Código Civil, ele, de certa forma, sanciona através da prodigalidade. Então, você tem, sim, um valor no nosso ordenamento que diz, olha, você deve poupar. Então, o planejamento tributário, nesse sentido, ele também é importante, ao lado dos will substitutes, que é fazer, de alguma forma, a utilização deles para fins de uma melhor tributação. Nesse âmbito, falando do seguro de vida, que a professora Daniele Teixeira começou a falar, a gente já sabe que ele não é tributado no nosso ordenamento, né? O seguro de vida. A indenização que será entregue ao beneficiário, ele não é objeto de tributação e, com isso, você, realizando o pagamento do prêmio para colocar a salvo uma liquidez rápida para os sucessores, é algo interessante e que, em vez de pagar o tributo, você acaba pagando o prêmio. E, às vezes, dependendo da idade, dependendo do valor, esse prêmio pode ser mais barato do que o próprio imposto. Existem, eu já falei aqui, acho que na ocasião passada, uma seguradora americana, não vou declinar o nome, mas uma seguradora americana que está atuando no Brasil nos últimos 10 anos, e eles já vêm com um pacote pronto. Eles, na verdade, são de previdência privada, mas eles já vêm com o pacote pronto no seu portfólio, na sua carteira de serviços, com um seguro de pagamento de tributos específicos para a sucessão, porque eles sabem que nos Estados Unidos a tributação é altíssima e é muito comum as pessoas já fazerem seguro nesse sentido para dar liquidez à transmissão. E aqui no Brasil já se começa, sim, a pensar sobre isso, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, que a gente já tem uma tributação que já chega a 8% do ITCMD, e talvez até mesmo em São Paulo, que é uma tributação média, um pouco mais alta do que a média, de 4%. E, por outro lado, a questão da doação, falada pela Carol, pela Ana Carolina, é algo também que a gente tem que olhar, e eu falei na vez passada, não vou só aqui rememorar rapidamente, que existem estados que eles dizem aos seus cidadãos, sim, façam planejamento sucessório em vida através de doação, porque nós tributaremos menos. Professora Cláudia, lá em Alagoas, por exemplo, a doação é tributada a 2% e o caso da morte 4%. Ou seja, o que eles estão falando lá? Antecipem os seus planejamentos sucessórios para fazer justamente em vida. Assim também é o Rio Grande do Sul e o Mato Grosso do Sul. Rio Grande do Sul, especificamente, que as alíquotas chegam até 6% de doação
vai até 4%. Então, são opções estaduais que, de uma certa forma, inaugura no nosso país uma guerra fiscal para atrair autores de herança e doadores que consigam, por exemplo, eu quero fazer uma doação de um imóvel para o meu filho. Uma doação de imóvel para o meu filho aqui no Rio de Janeiro, dependendo do valor do imóvel, vai ser de 8%. Então, eu compro um imóvel lá na Pajuçara e faço a doação lá, já que é o local do imóvel que vai ser o estado tributante do bem. Então, eu faço uma doação lá, desse imóvel lá em Alagoas, vou pagar 2%. Esse tipo de guerra fiscal já é presente, e, de certa maneira, até me suscitou uma certa espécie, uma certa estranheza nesse recente julgamento que está sendo julgado da herança, do TCMD, sobre herança no exterior, em que o ministro Toffoli diz que é necessário uma lei complementar nacional para dirimir conflitos e guerra fiscal, quando essa guerra fiscal ela já está instaurada no nosso país em relação ao TCMD. E, por fim, eu gostaria de falar também a questão da colação, que a Carol falou, na colação. Quando tem a dispensa da colação e há uma doação entre, por exemplo, entre herdeiros que vão concorrer àquela herança, eu deixo, por exemplo, em vida, já faço uma doação em vida para um irmão, para um filho de um determinado bem, e deixo o restante para o outro filho, já que isso não vai interferir na legítima que esse filho que vai receber a transmissão causa-morte tem perspectiva de receber. Aqui tem um problema de tributação. Por quê? Entende-se, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, e eu estou pensando muito sobre isso, que essa diferenciação de deixas, né? Não, a deixa, na verdade, deixa, através da colação dispensada e a própria entrega do bem na herança após o inventário e a partilha, a Secretaria de Fazenda tem interpretado que há uma doação implícita entre os irmãos, se um deles tiver recebido mais do que o outro. E aí, além da própria transmissão causa-morte, tem também o imposto de doação. Então, é algo que a gente tem que enfrentar, pensar, não é que eles estejam certos, mas que o risco a gente tem que pensar, refletir se eles realmente estão certos e se não estiverem, o valor dessa impugnação que vai acabar onerando a própria herança. Então, essas são ideias que eu gostaria de trazer para nós pensarmos, e sempre dizendo, né, direito sucessório, pessoal, não é apenas direito civil. O sistema brasileiro sucessório ele é composto por 3 disciplinas: o direito civil, que nós conhecemos bastante, direito processual civil / notarial e o direito tributário. A partir daí, a gente entendendo pela complexidade do sistema e a partir, inclusive, da própria unidade do ordenamento, né, a gente consegue enfrentar realmente os problemas diários que a gente tem na vida, que muitas vezes não estão no direito civil, que a gente não encontra no direito civil. É isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu que agradeço, Daniel. Sempre a gente aprende tanto, né, minha gente? É uma riqueza isso, sim. Eu queria, a gente tem uns minutos, eu queria se a Carol tivesse vontade de falar um pouquinho sobre a partilha em vida, Carol, aquele artiguinho. Eu te ouvi falar sobre isso, fiquei tão faceira. Não sei se o pessoal tem... Adoro, faceira, né? Quanto tempo que eu não escuto esse termo, faceira? E para Minas é um conceito jurídico indeterminado, viu, Simone? Bom, o que acontece? A partilha em vida, eu não vou nem falar assim, muito do artigo especificamente, porque eu acho que a gente precisa de ir assim, bem nos problemas, né? A gente tem um único artigo que trata dessa questão da partilha em vida, que é realmente assim, uma potencialidade de will substitute, se a gente for pensar, mas assim, que ele gera ainda problemas futuros, né? Assim, potenciais, que a gente ainda não tem uma solução assim, para eles.
Na verdade, o que a gente quer, qual que eu acho que assim, o grande problema um dos grandes problemas que a partilha em vida enfrenta? Um em relação à colação, que a rigor, se tem partilha em vida, não tem colação, né? E aí é necessário para a gente pensar sempre assim, uma cláusula que contenha na escritura pública que eventuais divergências de valores estariam ali computadas na parte disponível, exatamente por causa dos riscos que a gente tem, porque a vida é dinâmica, então eu faço uma partilha em vida hoje e a vida pode mudar muito no futuro, e eu acho que esse é o cerne do problema, né? Vou dar um exemplo para vocês, assim, a Dani, eu acho que até tocou nisso no nosso último encontro, que é o seguinte, por exemplo, eu faço uma partilha em vida hoje respeitando os herdeiros necessários, então o meu cônjuge, os meus filhos, e aí a gente tem alguns problemas, por exemplo, no âmbito das invalidades, e se eu vou ter outro filho no futuro, posso adotar alguém, né? A gente tem aqui um problema que está no âmbito da invalidade. Mas e se eu divorcio, né? E se eu divorcio, então, em tese, pode-se entender que a minha vontade mudou após o divórcio. E aí existe um dilema, né? A Dani, por exemplo, ela já manifestou, Dani, você fala aí se eu estou errada, tá? Mas ela já manifestou que aquilo ali é um ato jurídico perfeito. E, de fato, para ter segurança jurídica, é necessário que se considere um ato jurídico perfeito. Mas eu acho que, assim, eu tenho muita dúvida em relação a isso. A gente já teve uma oportunidade de conversar sobre isso, eu e ela. Eu tenho muita dúvida em relação a isso. Por quê? Porque, a rigor, o momento de aferição da capacidade sucessória é no momento da morte. E aí o cônjuge, ele não tem mais essa qualidade de cônjuge. Então, ele perde a capacidade sucessória. Então, teria que estar isso muito bem delineado, que o momento de se verificar, né? E aí nós vamos inferir isso pela conjuntura sistêmica do ordenamento em relação ao momento de se estabelecer a atribuição de bens e com a capacidade sucessória. Então, assim, a gente tem algumas convergências, né? Partilha em vida e doação. Eu não estou falando quando eu falo de partilha em vida, eu não estou falando de bens específicos, eu estou falando do patrimônio de uma forma geral. Obviamente, se atentando para o artigo 548, que eu preciso ter uma renda mínima resguardada, ou através de um usufruto, ou através de uma renda, né? Gerada por algum bem específico do meu patrimônio. É necessário que todos os descendentes participem desse momento, né, do momento ele compareçam à escritura pública de doação, com a dispensa da colação, para a gente pensar desses eventuais excessos, né, que são imputados na parte disponível. E aqui, se transfere a propriedade definitiva dos bens, bem na linha do que a gente falou em relação à doação, né? Ela não pode ser condicional, não pode ser onerosa, não abrange bens futuros, é o que eu falei para vocês, assim, a vida e o patrimônio são dinâmicos, então eu posso fazer uma partilha em vida aqui e depois ser uma pessoa muito dinâmica, muito empreendedora, fazer um novo patrimônio no futuro, né? Então, aí que a partilha em vida não pode abranger esse novo patrimônio, né? E aí a gente tem alguns problemas em relação à invalidade, se omitir algum herdeiro necessário, se ocorrer o nascimento de mais filhos. E aí fica aí essa dúvida que eu quero compartilhar com vocês em relação ao movimento contrário, né? A perda da capacidade sucessória, por exemplo. Eu fico pensando assim, se algum filho deixa de ser filho, né? Alguma anulação de registro de nascimento, por exemplo, é muito na linha do que a gente pensa dessa questão do divórcio, por exemplo, em relação ao cônjuge, né? Então, a gente tem, obviamente, ela pressupõe o direito hereditário, né? E dispensa do inventário da colação por ocasião da morte. Então, a gente provavelmente aproveita todas essas questões tributárias, pode aproveitar potencialmente as questões tributárias, e aí ela tem uma vantagem muito grande, que é de uma organização presente, ou seja, eu quero garantir que os meus bens vão ter essa destinação no momento de conversa, de amarração com os demais herdeiros, né? Então, assim, de uma forma a jato, né, Simone? Só para a gente dar uma pincelada aí nesse problema, é isso. Mas esse eu acho que, assim, para incentivar os seus alunos, eu acho que a gente tem que pensar muito em produção de material, em produção de conhecimento sobre a partilha em vida,
em estudar a legislação comparada, direito comparado em relação a isso, em pensar em termos de funcionalidade, vantagens e vantagens, né? Como a Dani e o Daniel dizem, eles têm uma expressão que eu gosto muito, que é o planejamento sucessório, ele é customizado, né? Então, às vezes, em algumas circunstâncias, pode ser muito adequado para algum caso especificamente, né? Então, assim, mas a gente precisa muito de pensar sobre a perspectiva dos problemas, né? Inúmeros que esse instituto pode gerar e nos propor aí para a gente trabalhar proativamente em relação a isso. Agradeço de novo, Simone. Obrigada. Eu quero pedir, Daniele, convida o pessoal para o congresso, já entraram bastante pessoas depois que você falou do tomo 2 e dos livros, enfim, conta aí para a gente. Então, só fazendo vou sim, só fazendo uma parte, já também uma introdução para o convite, o professor Marcos Erhardt vai falar sobre a questão do seguro que eu falei, e a previdência privada e as decisões de tribunais, porque a previdência privada ela é muitas vezes vendida, como disse o professor Daniel Bucal, hoje em dia, como um e substitutos, né? Não entra no inventário, de fácil liquidez, as características do seguro, e a gente sabe, tem decisões que a previdência privada está numa área cinzenta hoje, tem a questão da tributação, você consegue liquidar, mas aquele valor vai entrar no montante, então, se é investimento, se é seguro, tem que ver a natureza, a forma que a previdência é composta, né? E sobre a questão da doação, da partilha em vida, ela vem muito em função dessa oxigenação que a gente precisa de outros instrumentos, potencializar. Então, a gente também não pode se agarrar à partilha em vida como uma tábua de salvação, que, como diz a Carol, ela é um artigo só, ela tem muitos problemas, muitas inseguranças jurídicas, e um planejamento, você precisa dessa segurança para evitar que isso chegue no judiciário. E então precisa de muita doutrina sobre o assunto, porque a jurisprudência não reflete o objetivo que se faz a partilha em vida hoje, né? Então, se faz a partilha em vida para se recomeçar uma nova união sem ninguém tendo patrimônio já resolvido, respeitando todos os limites legais. Então, eu convido aí as pessoas que têm TCC, trabalhos de pesquisa. É um ótimo tema essa questão da partilha em vida, desde o questionamento, se é doação, a natureza dele, se é de doação ou não, se precisa de colação, de inventário e assim por diante. Bem, convidando a todos para participarem do segundo congresso do Arquitetura do Planejamento Sucessório. É um evento baseado quase todo no tomo 2, né, com artigos do tomo 2, que está sendo lançado em breve. Falo para as pessoas aproveitarem que hoje é o encerramento do segundo lote, aproveitar esse preço melhor. E outra coisa, eu queria lembrar que há pedidos, eu e a professora Simone concordamos que vai ficar disponível material gravado por um tempo determinado. Com isso, possibilita as pessoas que não vão conseguir ter a imersão dos 2 dias, né? Então, chamo a atenção para esse detalhe, para ser hoje o último dia, até as 23h59. Nós ainda temos os parceiros também, importante estar lembrando, parceiros associados da ASP, IASP, Ibradim e IBD Civil, tem um desconto de 20% como parceiro. E no meu Instagram tem lá nos feeds todas as informações de como completa o desconto e assim por diante. E lembrar, se algum ex-participante tiver interesse, ele tem um desconto especial. Ele recebeu por e-mail, provavelmente, um e-mail falando desse desconto especial para ex-participantes. Bem, convido a todos, espero reencontrá-los nos dias 25 e 26, que vai ser... Vocês já viram a programação, também está divulgada, está aí no meu Instagram, da professora Simone também, são 4 turnos, 2 quintas e 2 quartas, de manhã e de tarde, com palestrantes de alto nível, com novos temas, temática, um evento totalmente inédito, exatamente por essa característica.
E só lembrando que a professora Cláudia Stein palestrou no primeiro exatamente com o artigo que está vindo aí no tomo 2, em coautoria com a professora Giselda Hironaka. Eu agradeço, pessoal, então, a participação de vocês nesse grupo de pesquisa. Já encomendei para os professores uma aula que vai ser depois do congresso, para a gente não ficar muito tenso. Então, vai ter uma terceira aula aberta também dessa mesma forma, mas vai ficar para depois do congresso. E eu agradeço a vocês que estiveram, que bom que vocês gostaram, vamos conversar sobre isso, né? Vamos conversar sobre esse assunto. Um beijo, fiquem bem aí, se cuidem, porque estamos ainda com coronavírus, a pandemia não passou. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente.